um homem, uma mulher, igual uma família. Se ao visionário deve cercar a polícia dos pressupostos, ao historiador caberá policiar os anacronismos. Desmond Morris quer que o primeiro homem e a primeira mulher tenham formado um casal monogâmico. A intenção dele não é parodiar o casal do Gênesis. O ponto de vista é de zoólogo, para quem o modelo faria mais sentido em termos de sucesso evolutivo das comunidades humanas, pois se teria um ninho em que as características e vocações de um e outro se complementam, enquanto a harmonia do grupo mais amplo é mantida pelo princípio de ninguém ficar sem ninguém. É uma hipótese, pois a arqueologia não alcançou suficientemente tal momento inaugural da espécie para confirmá-la ou desmenti-la. Para fins de seleção natural, não apresentaria vantagens a poliginia, forma de poligamia com um homem mais de uma mulher? Considerando a equivalência numérica entre homens e mulheres, não haveria seleção natural se os portadores de características menos desejadas não pudessem ser descartados como reprodutores em benefício do sucesso reprodutivo ampliado dos melhores espécimes masculinos. Na disputa entre biologia e cultura, tem-se em geral um meio termo observado na maior parte das sociedades documentadas, todas elas muito posteriores ao casal primeiro de Morris. Mulheres e homens se casam, coabitam, têm filhos em comum, interdita-se o adultério, viola-se a interdição aqui e ali. No Brasil, ao longo do tempo, não foi diferente. O pouco que se sabe sobre modelos tapuias indica variações de tribo a tribo. Sabe-se mais, como foi visto, do modelo tupi, mas tanto tupis quanto tapuias logo terão como ideal o modelo europeu, um homem, uma mulher, igual uma família. Como só ia acontecer nas sociedades, os que podem menos respeitarão mais o princípio, os que podem mais respeitarão menos. Carlos Magno, imperador do Sacro Império do Ocidente, teria 4 esposas, 6 concubinas. Felipe Camarão, só uma esposa e número impreciso de concubinas. 800 anos de pregação da Igreja sobre as virtudes da monogamia os separam. Mesmo entre Cabral e Tomé de Souza, se por impossibilidade de qualquer outro arranjo, ausentes por completo os elementos, os 49 primeiros anos do Brasil observaram os casos de Caramuru, João Ramalho e Jerônimo de Albuquerque, casados, formalmente ou não, com mulheres tupis, não como exceção para chefes, mas como padrão generalizado nas vilas pioneiras. Os ameríndios, até onde se sabe, não foram à guerra pela honra de suas mulheres. Antes, se sentiram honrados com a preferência dos visitantes da Além-Mar por elas. Jesuítas, colonos e chefes nativos estarão de acordo quanto à apropriada providência do casal interétnico euro-americano, quando nada, por ser preferível a satisfação avulsa de apetites. Com a chegada dos africanos, na segunda metade do século XVI, dá-se um encontro intencionado e consumado entre europeus, mamelucos e africanas, fenômeno provavelmente mais comum entre os livres pobres do que entre ricos senhores e suas escravas, pois os últimos eram, em grande medida, proprietários rurais absenteístas. Ocorrerá o inverso, o africano com a mameluca ou europeia? Seguramente sim, porém ao que tudo indica com menor frequência. Disso nascerão os primeiros pardos e pardas euro-africanos, que já no início do século XVII serão vistos como astutos, ladinos, aí incluído o apelo sensual, supostamente um comportamento mais solto. Eles, mais do que os mamelucos, eram a prova da consumação do pecado. Os pardos logo estarão casados, entre eles ou com alguém dos demais grupos, como estavam casados desde o início os africanos entre eles, limitados apenas pela alta taxa de masculinidade entre os escravos do eito. Raramente as escravas casadas com escravos seriam violadas, seja pelo senhor, seja por terceiros. Por temor ou respeito, os livres as evitarão, tanto quanto procurarão as solteiras, algumas delas assumidas como esposas pelos menos afortunados, mas não só por eles, como o conhecido caso do amor consumado do rico João Fernandes por Chica da Silva ilustra.
Se o brasileiro faz menos caso da oposição à miscigenação quanto o europeu dele cobraria, procura a fórmula um homem, uma mulher igual uma família com afinco. Na faina da mineração, ocupação de multidões no século XVIII, terá barreiras demográficas óbvias a lhe negar a concretização da ambição pelo ninho monogâmico. Será assim, mais num primeiro momento do que ao final daquela centúria, dada a altíssima taxa de masculinidade nas minas de ouro e diamantes, nem tão alta nas vilas que irão se formando próximas a elas, ganhando densidade ao longo do tempo. Às mulheres das boas famílias interditava-se a exposição pública. Podiam ir à missa, acompanhadas dos pais ou dos esposos, não a qualquer outro lugar. Se a cultura impunha tal recolhimento no lar, certamente haverá brechas para escapar da regra, mas a norma será levada a sério como preceito moral, generalizado pelo exemplo se situar nas classes altas, que tendem a ser imitadas. Se os pobres não podiam, por razões econômicas, confinar suas mulheres, admirarão nelas o recato quando frequentar as ruas for inevitável. O ideal será comum a ameríndios aculturados, mamelucos, africanos, europeus, não na mesma medida aos pardos, que em parte corresponderão à pecha a eles atribuída de mais licenciosos, mas isso já será residual por volta do início do século XX. Adultério havia, e exercício oneroso, e práticas tidas como nefandas, como só ia acontecer na maior parte das sociedades, um pouco mais, um pouco menos, conforme o tempo e o lugar.